Perdi tudo por um cão e ganhei uma nova vida de fogo e vingança. Olá, chamo-me Mariana, tenho 33 anos, e durante muito tempo vivi uma vida que parecia perfeita, mas que na verdade era só uma prisão dourada. Casada com o Ricardo, um homem poderoso e distante, numa casa grande e fria em Cascais, onde os dias se sucediam numa rotina mecânica e vazia. O despertador tocava sempre às 6:30 da manhã, aquele som digital e irritante que perfurava o silêncio da casa, e eu sentia que tudo estava preso num ciclo sem fim. Acordar, tomar banho, café amargo, palavras vazias, trabalho, jantar silencioso e a noite fechar-se sem nada mudar. Acordava muitas vezes sentindo que era apenas uma peça numa engrenagem, uma função sem emoção, onde o calor humano desaparecera muito. Ricardo, com seu fato impecável e o cheiro do escritório, mal reparava em mim, como se eu fosse um móvel caro, sempre presente, mas invisível. O ar-condicionado espalhava um cheiro frio e impessoal, e a luz cinzenta da manhã filtrava-se pelas cortinas pesadas, tornando tudo mais sombrio. Era uma vida sem alma, e eu sabia que precisava mudar algo, mesmo que fosse só um pequeno gesto. Durante meses, a única companhia que parecia realmente entender-me foi o Latão, o meu Doberman preto como a noite, com olhos castanhos profundos e uma presença calma e poderosa. Ele não era só um cão, era um guardião silencioso do meu mundo interior. A sua atenção constante, o modo como me seguia pela casa, sem pressa, sem exigências, despertava em mim uma sensação de proteção e de ligação que eu há muito não sentia. Era como se ele visse para além da superfície, para a verdade que eu escondia até de mim mesma. Quando me vesti com uma lingerie preta que tinha comprado há meses, como um ato de desafio contra minha própria invisibilidade, e calcei uns sapatos de salto alto que me faziam sentir viva, Latão observou-me com uma intensidade que me arrepia até hoje. Aquele olhar profundo dizia tudo sem uma palavra, e naquele momento percebi que não estava tão sozinha quanto pensava. Era o início de uma revolução silenciosa dentro de mim, uma chama que começava a arder no frio da minha existência. O nosso apartamento em Cascais, com seus 200 metros quadrados de vazio emocional, transformava-se numa arena onde o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. E eu, mulher em pele de seda e salto alto, sentia que estava a despertar para algo maior do que o medo e a resignação. Latão era o meu escudo e a minha espada, e juntos começamos a escrever uma nova história, onde eu seria protagonista e não apenas um espectador da minha própria vida. Esta é a minha história. Uma história de dor, de luta, de descobertas e de coragem. Uma história de quem perdeu tudo, mas encontrou a si mesma no meio das cinzas. Porque por vezes é preciso perder o mundo para finalmente ganhar a vida. Continuara. A manhã seguinte trouxe o mesmo cheiro amargo do café esquecido e o silêncio pesado da casa, onde a ausência de Ricardo ecoava como um vazio. Levantei-me devagar, sentindo o toque frio do chão nos meus pés descalços, ainda envoltos na delicadeza do meu hobby de seda negro, que deslizava suavemente sobre a pele. A luz do sol entrava tímida pelas janelas da cozinha, revelando a perfeição fria daquele espaço, tão limpo e impessoal como o meu casamento. Latão já estava lá, sentado junto à mesa, olhos fixos em mim, como se esperasse que algo mudasse naquele dia. Ricardo saíra cedo para uma reunião num hotel em Lisboa, dizia ele, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e o meu cão. A rotina continuava, mas dentro de mim algo se mexia. Aquela casa, outrora um refúgio de luxo e conforto, começava a parecer uma jaula, e eu sentia o peso de uma existência que não me pertencia. O silêncio era ensurdecedor, e a ausência de palavras significava a ausência de conexão. Ricardo não via mais do que uma sombra da mulher que eu era, e eu já não sabia onde terminava a esposa e começava a desconhecida. Enquanto tomava o café, o aroma forte e amargo parecia ser a única coisa que ainda me ligava a uma sensação mínima de prazer. Latão aproximou-se silencioso, encostando a cabeça às minhas pernas, e senti a ternura daquele gesto simples invadir-me o peito. Foi então que decidi que não podia continuar assim, que precisava de agir, mesmo que fosse só para mim mesma. Subi as escadas até o meu quarto, onde o guarda-roupa era um santuário de roupas que raramente usava, peças elegantes que pareciam estar à espera de uma ocasião que nunca chegava. Tirei uma caixa onde guardava a lingerie que quase nunca vestia, e escolhi o conjunto preto que comprará há vários meses, o mesmo que sentia que podia ser a minha armadura secreta. Vesti o sutiã justo, o cinto de ligas e as meias de nylon que me apertavam as pernas delicadamente, enquanto sentia a mudança que isso provocava dentro de mim. Calcei os sapatos de salto alto de verniz preto, sentindo o som dos meus passos a ecoar pelo chão de madeira, uma música diferente, cheia de poder e desafio. Latão acompanhou-me até a sala, os seus olhos a seguir cada movimento meu, como se reconhecessem a mulher que começava a despertar.
Sentei-me numa poltrona, cruzando as pernas, deixando o hobby aberto o suficiente para revelar a pele beijada pela seda e a renda preta. Aquele momento era só meu, um instante de resistência contra a apatia que me dominava. Ricardo voltou ao fim do dia, o cheiro do seu perfume caro e o ruído dos seus passos a encherem a casa, mas eu já não era a mesma. O olhar que me dirigiu foi curto, calculista, e percebi que a distância entre nós era maior do que qualquer palavra conseguiria preencher. Latão manteve-se firme ao meu lado, uma presença silenciosa e constante, a única ligação que me restava naquele mundo frio. Aquele dia marcou o início de uma transformação. Não seria fácil, nem rápido, mas estava determinada a recuperar a minha vida, a minha voz e o meu lugar. E Latão seria o meu guardião, o meu companheiro nesta luta silenciosa que estava apenas a começar. Continuara. A rotina que antes parecia imutável começou a mostrar fissuras naquele terceiro dia. Acordei com a sensação estranha de que algo dentro de mim já não cabia mais naquela existência cinzenta. O despertador soou às 6:30, mas desta vez o som irritante não me dominou. Levantei-me com uma determinação silenciosa, como se estivesse a romper as correntes invisíveis que me prendiam. O hobby de seda deslizou do meu corpo com um movimento quase ritual, revelando a lingerie negra que começava a tornar-se a minha armadura pessoal. O apartamento em Cascais parecia notar a mudança. As paredes, antes testemunhas silenciosas do meu isolamento, agora pareciam observar-me com curiosidade, talvez até respeito. Latão, o meu Doberman imponente, seguia-me com os olhos atentos, como se fosse o guardião da minha nova coragem. Ele não era apenas um cão, era o reflexo da minha alma, negro, forte e silencioso, pronto para me proteger. Enquanto preparava o café, senti o aroma penetrar nos meus sentidos, despertando algo que há muito estava adormecido. Ricardo ainda não tinha voltado do seu encontro de negócios em Lisboa, e o silêncio da casa tornou-se um convite para pensar, para planejar. O meu olhar cruzou-se com o de Latão, e naquele instante percebi que, apesar da minha solidão, não estava verdadeiramente só. Subi para o meu quarto, onde o guarda-roupa guardava segredos e desejos esquecidos. Escolhi roupas que falavam de uma mulher que não queria mais ser invisível, leggings pretas justas, botas de sola grossa e um casaco de couro escuro, apertado na cintura por um cinto largo. O salto alto ficou para trás naquele dia. Queria sentir o chão firme, queria sentir-me poderosa de outra forma. Peguei na trela de latão, um acessório de couro trançado que parecia feito para dominar o mundo, e preparei-me para sair. No exterior, o céu estava cinzento, a chuva fina caía como um véu sobre as ruas molhadas de Cascais. O som dos meus saltos ecoava pela calçada, misturado com o suave bater das patas de latão ao meu lado. As pessoas desviavam o olhar, algumas com medo, outras com admiração. Eu sentia-me invencível, como se aquele cão fosse a extensão do meu próprio poder. Quando passamos por um grupo de jovens na esplanada, o riso deles cessou imediatamente. Um deles tentou provocar, sugerindo que o cão era só um brinquedo, que eu não passava de uma mulher frágil escondida atrás de um animal. Mas Latão não hesitou, um rosnar grave e profundo parou-os no instante, e eu senti a adrenalina subir, uma mistura de medo e prazer que há muito não sentia. Aquele passeio não foi apenas uma caminhada. Foi a primeira batalha silenciosa que travamos contra o mundo que me tinha esquecido. Eu, mulher vestida para lutar, e ele, cão negro como a noite, juntos a desafiar o medo e a solidão. Voltamos para casa molhados pela chuva, mas com a alma seca de coragem. Latão sacudia a água do pelo, espalhando gotas sobre o chão, e eu sabia que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. Continuara. O regresso ao apartamento foi como entrar num palco onde tudo parecia congelado no tempo, mas eu já não era a atriz resignada daquele drama silencioso. O meu corpo ainda pulsava com a energia do passeio, o som dos saltos misturado com o eco dos passos firmes de Latão a criar uma sinfonia de poder e desafio contra a monotonia que me envolvia. O casaco de couro colava-se à minha pele molhada, e o contraste entre o frio do exterior e o calor que sentia dentro de mim era quase doloroso. Latão, imponente e alerta, seguiu-me até a sala de estar, onde me deixei cair numa poltrona larga, cruzando as pernas com a mesma confiança de uma mulher que recupera o seu território. O hobby negro, agora abandonado, repousava no sofá, testemunha silenciosa da transformação que começava a consumir-me. O meu olhar fixou-se na chama trêmula da lareira, que lançava sombras dançantes pelas paredes, como se o fogo interior que eu sentia começasse a incendiar também o espaço à minha volta. Ricardo chegou mais tarde, como sempre, o cheiro a perfume caro e a exaustão impregnando o ar. O seu olhar percorreu-me de cima a baixo com aquele desdém habitual, como se eu fosse um enigma que não valia a pena tentar decifrar. A sua voz seca cortou o silêncio. Estás diferente hoje.
Não respondi, apenas sorri com uma ponta de sarcasmo, e isso pareceu irritá-lo. Enquanto ele se sentava, vi o reflexo no espelho do corredor. Eu, vestida para a batalha, e Latão, deitado calmamente ao meu lado, como um guarda-costas silencioso. O contraste entre nós era evidente, mas também era claro que, juntos, éramos invencíveis. A noite arrastou-se, cheia de palavras não ditas e olhares que pesavam mais do que qualquer discussão. Ricardo mergulhava no seu mundo de negócios e poder, enquanto eu me afundava numa solidão feroz, aliviada apenas pela presença do meu cão. Senti uma vontade crescente de romper com aquele ciclo, de deixar para trás as correntes invisíveis que me prendiam a uma vida que não me pertencia. No silêncio da madrugada, enquanto Ricardo dormia, levantei-me e fui até o quarto. Tirei o vestido preto que usava, o tecido escorregadio deslizando pela pele, revelando a lingerie que agora era uma segunda pele, uma armadura invisível. Latão seguiu-me, como sempre, e deitei-me no chão ao seu lado, sentindo o calor daquele corpo forte e fiel. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Senti apenas a promessa de mudança, um fogo que ardia dentro de mim e que não podia mais ser apagado. Continuara. Aquele dia foi um ponto de viragem que ficou gravado na minha memória como uma cicatriz viva. Acordei envolta na luz pálida que filtrava pelas janelas da minha suíte em Sintra, onde o ar tinha um cheiro fresco e úmido, muito diferente do ar pesado do apartamento em Cascais. O robe preto de seda escorregava pelo meu corpo enquanto caminhava até a cozinha, onde o aroma do café acabava de se espalhar, trazendo um conforto momentâneo à minha alma inquieta. Latão estava à minha espera, como sempre, sentado junto à mesa, os seus olhos profundos e atentos a seguir cada movimento meu. Aquela presença silenciosa era o meu refúgio, o único ser que parecia entender o vazio que eu carregava dentro de mim. Ricardo ainda não tinha regressado de uma reunião em Lisboa, e a casa, apesar de opulenta, sentia-se vazia e fria. Decidi que aquele dia não seria igual aos anteriores. Tirei do roupeiro o vestido preto justo que tinha comprado há anos, o mesmo que nunca usei realmente, com decote profundo nas costas e uma fenda alta na perna que deixava entrever a pele coberta pela renda da lingerie. Calcei os meus sapatos de salto alto de verniz preto, sentindo o poder que aquele conjunto me conferia. O som dos saltos a ecoar no chão de madeira parecia o ritmo de uma nova vida começar. Latão acompanhou-me até o hall de entrada, onde peguei na trela de couro trançado que ele usava, um acessório forte, elegante, feito para dominar. Saímos para a rua, onde a chuva fina molhava as pedras antigas das ruas de Sintra, e o céu cinzento parecia um convite para me libertar das sombras que me perseguiam. Enquanto caminhávamos pelas ruas quase desertas, senti os olhares dos transeuntes, uma mistura de medo e admiração, como se eu fosse uma figura saída de um filme noir, uma mulher perigosa e misteriosa protegida por um gigante negro. Quando passamos por um grupo de jovens numa esplanada, a provocação veio rápida e cheia de arrogância, mas Latão respondeu com um rosnar profundo e ameaçador que os fez calar instantaneamente. Senti a adrenalina subir, um fogo antigo que me fazia sentir viva, forte, invencível. Voltamos para casa molhados e exaustos, mas com a alma seca de coragem. Latão sacudiu o pelo, espalhando gotas pelas paredes, e eu sorri, sabendo que, apesar de tudo, tinha encontrado um aliado fiel. Mais tarde, quando Ricardo chegou, o seu olhar desconfiado cruzou-se com o meu, mas eu já não era a mulher que ele conhecia. O silêncio entre nós era carregado de tensões não ditas, e eu sabia que aquele era apenas o início de uma guerra silenciosa onde eu não seria mais a vítima, mas a protagonista. Continuara. Aquela noite ficou marcada na minha mente como um momento de clareza dolorosa e libertadora. Sentada na sala, envolta no meu robe negro que agora parecia mais uma armadura do que um simples pedaço de tecido, eu observava Latão deitado ao meu lado, o seu corpo poderoso relaxado mas sempre alerta. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes pelas paredes, enquanto a casa enorme e silenciosa parecia finalmente reconhecer a mudança que ocorria dentro de mim. Ricardo tinha chegado tarde, como sempre, o cheiro do seu perfume caro misturado com o cansaço e a frieza que trazia dos seus negócios. O seu olhar percorreu-me com aquele desdém habitual, como se eu fosse uma intrusa naquele mundo que ele dominava, mas eu já não me importava. O vazio entre nós crescia a cada dia, preenchido por palavras não ditas e olhares vazios. Ele falava de trabalho, de reuniões, de números, mas nunca de nós. Naquela noite, enquanto ele se perdia em telefonemas e documentos, eu sentia o peso da minha solidão esmagar-me o peito. Mas também sentia uma força crescente, uma chama que recusava ser apagada. Olhei para Latão, e nos seus olhos encontrei a coragem que precisava para enfrentar o que quer que viesse. Ele era o meu guardião, o meu companheiro silencioso numa batalha que ainda mal começara.
Levantei-me devagar e subi para o quarto, onde o espelho me devolveu a imagem de uma mulher que já não aceitava ser invisível. Tirei o vestido preto que usava, deixando à mostra a lingerie que agora era quase uma segunda pele. O tecido de renda acariciava minha pele, lembrando-me da minha feminilidade esquecida, da mulher que ainda existia para além da esposa submissa. Latão seguiu-me até o quarto, deitando-se no chão junto à cama, como se guardasse o meu sono e os meus segredos. Naquele silêncio partilhado, senti que não estava sozinha, que havia uma aliança silenciosa entre nós, uma promessa de proteção e força. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, apenas a certeza de que algo dentro de mim estava a renascer. O relógio marcava as horas da madrugada quando finalmente adormeci, mas o fogo que ardia no meu peito continuava aceso, iluminando o caminho para uma nova vida. Continuara. Naquela manhã, algo quebrou o frágil equilíbrio da minha vida cuidadosamente controlada. Acordei com o som abrupto da porta da frente bater com força, um estrondo que reverberou por toda a casa e fez o coração saltar-me do peito. Latão levantou-se imediatamente, os músculos tensos, os olhos a brilhar com um misto de alerta e desafio. O ar pesado parecia carregar uma ameaça invisível, e eu senti um frio percorrer a espinha, um pressentimento que não podia ignorar. Ricardo entrou acompanhado por um homem estranho, um vulto imponente vestido com casaco de couro escuro e um olhar frio e calculista. O homem fechou a porta atrás de si, deixando um silêncio tenso no ar que parecia prestes a explodir. Ricardo estava visivelmente alterado, o rosto vermelho e os olhos turvos de raiva e frustração, como se tivesse chegado ao limite da sua paciência. Sem cerimônias, o homem anunciou que estava ali para levar Latão, para cumprir a ameaça que Ricardo fizera dias antes. A minha boca ficou seca, o choque paralisou-me por um instante, mas o olhar feroz do meu cão ao meu lado despertou algo primitivo dentro de mim. Latão não era apenas um cão, era minha âncora, o meu escudo contra a escuridão que ameaçava engolir-me. Vi o homem aproximar-se com uma trela reforçada e um laço, preparado para prender o meu guardião e arrancá-lo do meu lado. O silêncio foi quebrado pelo rosnar baixo e ameaçador de Latão, um som que fez o ar vibrar de tensão. Antes que alguém pudesse agir, Latão lançou-se com uma velocidade e força aterradoras, derrubando o homem ao chão. Ricardo gritou ordens, mas o caos já se instalara. Latão estava entre mim e aqueles que queriam levar a única coisa que eu realmente amava. A adrenalina disparou-me as veias, o medo transformou-se em fúria e determinação. Aquele momento, aquele confronto brutal, deixou claro que a minha vida já não seria a mesma. Eu não estava disposta a ser vítima, nem a permitir que tirassem de mim o meu último refúgio. Latão e eu éramos uma equipa invencível, e quem ousasse cruzar essa linha pagaria um preço alto. A batalha silenciosa transformará-se numa guerra aberta, e eu estava pronta para lutar até o fim. Continuara. O caos instalou-se na nossa casa como uma tempestade inesperada e feroz. Latão, com a sua força e agilidade impressionantes, mantinha o homem no chão, as suas mandíbulas cerradas na altura do antebraço, enquanto eu me mantinha ao lado, o coração a bater descompassado, uma mistura de medo e adrenalina a dominar-me por completo. Ricardo, atordoado pelo que acabará de acontecer, recuou lentamente, os olhos arregalados e a boca entreaberta, incapaz de controlar a situação que ele próprio desencadeara. O silêncio caiu por um instante, pesado como um presságio, enquanto eu olhava para o homem no chão, que tremia, pálido e aterrorizado, e para Latão, o guerreiro negro que não hesitara em defender-me. A minha voz saiu firme, fria, como um comando: saiam daqui. Agora. Ricardo tentou protestar, mas o meu olhar cortante fez com que ele recuasse ainda mais. Naquele momento, percebi que nada seria como antes. A minha relação com Ricardo estava irremediavelmente partida, e a presença de Latão ao meu lado era a única coisa que me dava coragem para enfrentar o que viesse a seguir. Ele era mais do que um cão, era o meu símbolo de resistência, o guardião do meu novo mundo. Enquanto o homem se afastava rapidamente, cambaleando, Ricardo ficou sozinho na sala, olhando para mim com uma mistura de raiva, incredulidade e medo. Ele sabia que perderá o controle, e que eu já não era a mulher submissa que ele pensava possuir. Fechei a porta atrás deles, trancando-a com firmeza, e voltei-me para Latão, que ainda estava alerta, os olhos fixos na entrada. A adrenalina começou a dissipar-se, dando lugar a um cansaço pesado, mas dentro de mim crescia uma determinação inabalável. A partir daquele dia, a nossa luta não seria apenas por sobrevivência, mas por liberdade. E eu sabia que, com Latão ao meu lado, nada nem ninguém me poderia parar. Continuara. O ambiente dentro da casa parecia ter se transformado numa arena onde cada som, cada olhar, cada gesto adquiria uma intensidade quase palpável.
Latão, sempre vigilante, mantinha-se junto a mim, os seus olhos âmbar fixos como se conseguissem enxergar as sombras do passado que ainda pairavam entre nós. Eu sentia o peso da tensão apertar-me o peito, como se o ar se tornasse mais denso, quase sufocante. Ricardo evitava o meu olhar, e eu sabia que, por baixo da máscara de arrogância, se escondia um medo que nunca antes tinha demonstrado. Aquele homem, que sempre se julgara dono do mundo, agora estava diante de uma força que não conseguia controlar. Eu não era mais a esposa silenciosa e submissa. Tinha me tornado numa mulher que lutava com unhas e dentes pelo seu espaço, pelo seu direito de existir. Cada passo meu pela casa fazia-se ouvir como um troar, cada clique dos saltos no chão de madeira soava como um aviso. Eu sentia-me poderosa, perigosa, como uma tempestade prestes a despontar. Latão acompanhava-me fielmente, o seu corpo imponente a proteger-me, a ser o meu escudo contra qualquer ataque. A nossa relação com Ricardo estava num ponto de ruptura irreversível. As palavras já não eram necessárias, o silêncio entre nós era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eu sabia que ele tentaria recuperar o controle, que faria de tudo para me subjugar novamente, mas eu estava preparada. Naquela noite, enquanto me sentava junto à lareira, o fogo refletia nos olhos de Latão e nos meus, uma chama que representava o renascimento de alguém que se recusava a ser derrotado. O passado estava a arder em brasas, e o futuro era uma página em branco onde eu escreveria minha própria história, sem medo, sem submissão. A batalha estava longe de terminar, mas eu sentia que finalmente tinha encontrado a minha voz, a minha força, o meu lugar no mundo. E isso era apenas o começo. Continuara. A madrugada caiu como um manto pesado sobre a nossa casa em Sintra, mas eu sentia que a verdadeira escuridão vinha de dentro, do abismo que se abrirá entre mim e Ricardo. O silêncio era cortado apenas pelo crepitar do fogo na lareira e pelo respirar calmo de Latão, que repousava ao meu lado, como um guardião silencioso e implacável. Foi nesse momento, naquele instante de quietude tensa, que ouvi os passos no corredor. Passos firmes, decididos, que não deixavam dúvidas sobre a intenção de quem os fazia. O coração acelerou, uma mistura de medo e adrenalina percorreu-me o corpo, mas eu sabia que não podia recuar. A porta abriu-se lentamente, revelando a figura de Ricardo. O olhar dele era uma tempestade de raiva, humilhação e desespero, uma mistura perigosa que prometia conflitos ainda maiores. Sorri, um sorriso frio e determinado, que dizia tudo sem a necessidade de palavras. Eu já não era aquela mulher que ele conhecera, tinha renascido das cinzas, mais forte, mais feroz, pronta para enfrentar qualquer tempestade. Atrás dele, sombras moveram-se, figuras que não conhecia mas que sentia serem parte de um jogo muito maior do que eu. A minha mão encontrou o coldre do revólver escondido na mesa, o peso frio da arma a dar-me uma sensação inesperada de poder e controlo. Latão levantou-se, um rosnar profundo a sair da sua garganta, enquanto ele se posicionava entre mim e o perigo que se aproximava. A tensão atingiu o auge, um silêncio carregado que precede a tempestade. Olhei para Ricardo, para os homens atrás dele, e soube que aquela noite seria decisiva. O passado, com todas as suas dores e traições, estava prestes a ser confrontado, e eu estava pronta para escrever o desfecho da minha história. Com a respiração firme e o olhar fixo, sussurrei para Latão, vamos mostrar-lhes quem manda. E assim, no coração da noite, começava o verdadeiro combate pela minha liberdade, pela minha vida e pela minha alma. O jogo mudou. E desta vez, as cartas estavam nas minhas mãos.